Link, me permite entrar na pauta de hoje? Entra. Sou marxista-leninista e tenho visto esse sentimento de anti-academia crescer demais na esquerda radical de maneira perigosa. Ah, Márcio, vamos entrar nesse papo então. Sim, esse negócio do anti-intelectualismo está crescendo, certo? Eu tenho apontado isso, está crescendo dentro de setores de esquerda. Aguentem o tranco, o pessoal aqui de mais militante que me segue fica bravo quando eu falo isso, mas convivam com essa crítica. Está crescendo esse anti-intelectualismo e eu vou continuar sustentando. Eu sei que muita gente fica brava quando eu falo isso, que esse é um processo que não é de agora, mas já começou quando, por exemplo, que eu sempre falo aqui, essa noção de lugar de fala completamente enviesada se popularizou. Eu já cansei de dar exemplos aqui o quanto que essa noção de lugar de fala o bolsonarismo se utilizou e ainda se utiliza, tá? Ainda se utiliza. Porque não duvidem nada que agora, ninguém tem como saber como é que vai ser 2026, mas eu não duvido nada de que vão ser os bolsonaristas que vão conseguir emplacar uma chapa 100% feminina. A esquerda não vai conseguir. Duvido que a esquerda consiga fazer uma chapa 100% feminina. Talvez, mas aí o pessoal já vai dizer que não é esquerda mais, né? As únicas pessoas que me veem assim, que tem um capital político, porque não é bem esquerda, né? Por exemplo, Simone Tebet não é esquerda. Mas, assim, as únicas mulheres do campo não bolsonarista, vamos dizer assim, que é um campo enorme, que vai da centro-direita até a esquerda radical, as únicas mulheres que eu vejo capazes hoje seria uma chapa Simone Tebet e Marina Silva. Não vejo outra mulher capaz de ocupar esse espaço. Em compensação, os bolsonaristas, para mim, está muito nítido que eles estão vendo se vai rolar uma chapa da Michele. Michele Damares? Michele Damares. E aí vocês podem ter certeza que esta merda do lugar de fala vai se voltar contra a galera. As mulheres, elas que sabem o que é carregar o Brasil, elas vão usar isso na campanha porque já foi usado isso na campanha. Vocês lembram da Michelle na campanha do Bolsonaro? Nós, mulheres, carregamos o Brasil, nós sabemos o que é, não sei o quê. Aquilo que eu falei, do resgate do universal, retorno universal mulher, que não serve a um pensamento de esquerda, que não serve a um pensamento progressista, muito pelo contrário. Esse retorno desse tipo de universal. Universais, em geral, é um outro papo filosófico mais complicado, mas o universal mulher, isso interessa? Isso é pertinente? Isso é bom pensar assim? E aí tem uma outra coisa, tá? Que eu tenho levantado a bola. Essa espécie de hipertrofia da experiência pessoal. Que foi isso que a noção de lugar de fala apropriada pela internet acabou popularizando. De que, por eu ser... Aí vem o RPG das minorias, né? Por eu somar determinadas características, eu tenho uma visão de mundo que me autoriza, me dá autoridade para inferir, para afirmar coisas sobre esse próprio mundo. O que não é verdade. Não é verdade. Eu já cansei de dar exemplo aqui. Eu vou usar de novo um exemplo que eu sempre uso. Um menino negro de 16 anos que vive na periferia não é um especialista em racismo. Não é. Ele pode sofrer racismo todo dia. Mas se você chamar ele e pedir ele para dizer para você por que esse racismo acontece, por que esse racismo atravessa o Brasil, como é que... Enfim, dar uma aula, entendeu? Saber desenvolver o problema, inclusive visando soluções, esse menino vai ter dificuldade. E aí você tem, de outro lado, às vezes um cara branco na universidade que estuda isso. Ele não sofre racismo no dia a dia. Ele não tem a experiência do racismo no dia a dia, mas ele tem todo um estudo teórico e às vezes até mesmo prático, com trabalho de campo, etc., onde ele aprende isso. Aí o pessoal fala, mas a gente tem que dar um jeito de considerar... Cara, sabe como é que você considera esse menino de 16 anos que sofre racismo todo dia? É trazendo ele para a universidade. É fazendo com que ele também seja um pesquisador. E não pegando um saber dele que nesse momento é parcial, porque esse menino está fora né? Então, vamos supor que é um menino de 16 anos que não está na escola, terminou o ensino médio ou nem terminou o ensino médio. Tu vai resolver isso aí trazendo esse cara para a universidade. É esse cara depois virando um Silvio Almeida. E não simplesmente pegando essa figura e dando para ela uma função de autoridade por condescendência, tá? Dando uma função de autoridade por condescendência. Uma condescendência, por sua vez, que quem lucra com isso, quem surfa com isso é grandes empresas. É multinacional, é evento geek nerd, né? Que está sempre querendo, de forma condescendente, colar em determinadas figuras minoritárias e dizer, olha, a gente é do bem. Esse anti-intelectualismo, ele cresce muito por essa hipertrofia da experiência e que perde de vista o real poder de transformação. Qual é o real poder de transformação? Universidade. Se você não acredita nisso, universidade, escola, esse é o verdadeiro poder de transformação. Se você não acredita nisso, vai ver onde é que os ricos estão, cara. Agora, se você está caindo nessa ladainha de que adianta escola, de que a escola da vida que interessa, que a experiência da vida interessa, se você está caindo nessa ladainha, saiba que os filhos dos ricos não estão caindo nessa ladainha.
Os filhos dos ricos estão tendo uma educação. Isso é elitismo. Elitismo justamente porque isso está sendo feito só para alguns. Porque os filhos do rico hoje, eles estão já com 12 anos de idade, eles já leram, sei lá, eles leram já a obra inteira do Shakespeare. Sério, eu já tive alunos assim. Quando eu dei aula na Federal de Santa Catarina, eu tive alguns alunos que vinham das classes altíssimas, tá? Gente rica. Tinha filho de banqueiro ali. Os caras com 10, 12 anos já tinham lido a obra inteira do Shakespeare. Veja, eu estou dando um exemplo fútil. Exemplo fútil. Shakespeare. Podia ser qualquer outra coisa. Só que eu estou querendo mostrar o seguinte. Essa galera... Não achem que vocês estão sendo revolucionários peitando a universidade, peitando a educação formal, querendo, de alguma maneira, produzir uma hipertrofia das experiências pessoais. As experiências pessoais, elas compõem o saber, mas elas não são sinônimos de autoridade. A minha visão de mundo, a empiria que eu tenho... Eu não tenho condições de dizer como é que a cidade aqui funciona só porque eu volto e meia circulo no meu bairro. E mesmo circulando no meu bairro, eu também não tenho condições de ser uma autoridade sobre o meu próprio bairro, cara. Porque eu circulo mais em algumas ruas do que outras. Porque eu saio num tal horário e não no outro. Porque eu circulo dentro de certas condições e não outras. Por exemplo, se eu moro no bairro, mas eu não tenho que pegar um ônibus aqui, eu não tenho que correr de um trabalho para o outro. Eu vou ter uma visão de mundo. O cara que tem que cruzar isso aqui correndo, porque tem que chegar a tal horário no lugar, porque veio de outro lugar, o cara tem outra visão. E essas visões, elas não são desconsideradas, tá? Que fique bem claro. Aí vem a parte boa do lugar de fala. Essas visões não são desconsideradas, elas são importantes, elas são fundamentais para você constituir um saber. Mas elas não são sinônimos de autoridade, elas são, inclusive, muito parciais. Você precisa compor elas com outras coisas. Por isso que uma perspectiva, para mim, verdadeiramente revolucionária é você botar essa galera toda, principalmente, né, no caso que eu dei aqui, hipotético de um menino de 16 anos sofrendo racismo, é botar esse cara, conseguir trazer ele para a escola e para a universidade. Para que lá na frente ele possa estar no lugar de hoje, um lugar que hoje é ocupado por um cara branco falando sobre racismo. Isso, para mim, é a verdadeira perspectiva de transformação. E insisto, se vocês acham que isso não é assim que a banda toca, pergunte para um rico. Porque ricos têm a plena convicção que é assim que a coisa vai, pro lado deles. E é por isso que os filhos deles, vocês podem ter certeza, os filhos de rico estão tendo a melhor educação possível. Eles não acreditaram nisso aí. Eles estão tendo a melhor educação possível, inclusive, eles estão fazendo isso que eu estou falando que todos nós aqui precisamos fazer, que é incorporar os saberes dos outros, saber compor, saber articular, saber somar. Essa hipertrofia da experiência pessoal, isso está gerando esse anti-intelectualismo. Começou lá. Sério, eu fico puto. Eu fico puto porque, assim, tipo... Entrei no modo palestra, não te dei mais na voz, mas é que esse assunto... Continua. Porque esse assunto me pega, cara. Esse assunto me pega. Eu fiquei 16 anos na sala de aula, eu sei como uma escola transforma, eu sei como uma universidade transforma a vida das pessoas, cara. Vocês não têm noção da capacidade de transformação que tem uma escola, uma universidade. E eu não estou entrando nem na questão do emprego. Pelo contrário, às vezes o emprego é o mais difícil de vir. Mas a pessoa transforma, a pessoa cresce, a pessoa se reconhece, ela se encontra. E aí tu vai ver arrombado desvalorizar isso. Olha, arrombado de direita desconsiderar isso, eu até já sei lá. Até já me resignei e aceitei. Arrombado de esquerda vai defender isso, vai tomar no seu cu, cara. Vai tomar no olho do seu cu. Não vê, não reconhecer. E outra coisa, chamar de elitista professor, cara. Porra, pisa numa licenciatura, seu corno. Quem é que tá hoje na licenciatura? São as classes mais baixas. E sabe quem é que mais, na maioria das vezes, estão na licenciatura? São mulheres e muitas vezes homens gays. Esse é o contingente de frente. Quando vocês estão fazendo aí revolução no Twitter, quem está realmente mudando esse país, que está levando porrada e sendo ameaçado, são mulheres e homens, enfim, muitas vezes homens gays. Essa é a galera que está na sala de aula. Essa é a galera que está transformando realmente esse país. Dentro de todas as dificuldades, dentro de todo tipo de precarização possível. E aí, esses caras, quando querem, justamente por estarem tentando fazer essa diferença, querem qualificar o debate, aí são chamados de elitista. Sabe por que são chamados de elitista? Porque do outro lado tem um bando de oportunista. Tem um bando de safado vagabundo, preguiçoso, que não quer estudar, e aí só fica falando da sua experiência pessoal como um delimitador de verdade. Vagabundo. Você é vagabundo, porra. E que não reconhece quem realmente está fazendo a diferença. Porque, no fundo, quer se achar especial. Agora fiquei puto.